que significa o reino de Deus para você? Reverendo Aloysio Bacelar, meu mano querido, que bom ter aqui. Obrigado pela presença, obrigado pelo presente da presença hoje aqui com a gente. Pastor Eliel, a alegria é toda minha. É um privilégio estar contigo, com os meus irmãos embaixadores, com a queridíssima família Melodia, nesse ambiente, né, um ambiente assim, de mútuo aprendizado. Né? A gente aqui aprende, a gente fala alguma coisa, a gente ouve alguma coisa, e depois a gente sai daqui um pouquinho mais parecido com Jesus, para viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Então é uma alegria estar aqui, e nós estamos diante de uma questão importantíssima, porque trata-se de algo central no discurso de Cristo, central no ministério de Jesus, que é o conceito reino de Deus. E a questão é se nós estamos realmente comprometidos com esse reino e se sabemos, né, do que se trata, né, o que significa esse reino. Pois bem, eu vou dizer o que eu entendo por reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar, não é um espaço geográfico, como havia, por exemplo, o reino de Davi, o reino de Saul, o reino de Salomão, o reino de Jeroboão. Não é um espaço geográfico. O reino de Deus corresponde ao reinado do Senhor. Tem a ver com o domínio supremo de Deus sobre todas as coisas. Então, quando falamos sobre o reino de Deus, estamos falando sobre o senhorio do Senhor. O reino de Deus, conforme o pastor Pedro já disse, foi inaugurado por Jesus. Essa ideia de reino de Deus começa com Cristo, mas só alcançará sua plenitude com o retorno de Cristo. É por isso que os teólogos falam sobre o já e o ainda não do reino de Deus. O reino de Deus está aí, mas ainda não está plenamente presente entre nós. Haja visto, por exemplo, que há pessoas que ainda não se submeteram ao senhorio de Cristo, mas chegará o dia, conforme diz a Bíblia, em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então o reino de Deus alcançará a sua plenitude com o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o já e o ainda não do reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, o que significa buscar o reino de Deus nessa perspectiva de que o reino de Deus corresponde ao reinado supremo do Senhor? Significa submeter-se total e plenamente ao domínio de Cristo, ao senhorio de Jesus. E eu entendo o seguinte, que quem se submete total e plenamente ao domínio de Jesus abraça pelo menos 3 compromissos, porque a questão é se nós estamos comprometidos ou não com o reino de Deus. Então, como eu posso saber se estou comprometido ou não com o reino de Deus? Avaliando esses compromissos que têm de estar presentes em minha vida. O compromisso com a palavra de Deus, que é a palavra do reino. Eu preciso conhecer a palavra a fim de que minha vida seja regulada pelos princípios que devem regular os cidadãos do reino, porque esses cidadãos se comportam de um modo diferente, porque tem compromisso com a palavra. O compromisso com a obra de Deus no mundo, que diz respeito ao avanço do reino de Deus, e quando ocorre o avanço do reino de Deus, o inferno recua, e assim pessoas são restauradas, pessoas são transformadas, pessoas são salvas, porque o reino de Deus está avançando, em razão dessa ação missionária da igreja sob o poder do Espírito Santo. Então, esse compromisso com a palavra do reino, com a obra do reino e com a igreja de Cristo, quer dizer, com o povo que faz parte desse reino, porque eu não estou sozinho nesse reino. Há irmãos e irmãs que fazem parte desse reino. E não são necessariamente presbiterianos, batistas, assembleanos, pentecostais ou neopentecostais, conservadores, reformados, calvinistas ou arminianos. São, de fato, homens e mulheres que foram alcançados pelo Senhor do reino. Pessoas que tiveram seus corações transformados pela ação do reino. E esse reino, pastor Eliel, é um reino de amigos, de homens e mulheres que se amam. Esse reino não é conduzido por um tirano. Esse reino é conduzido por um Deus que ama. Então é um reino de amor, é um reino de amizade, de coleguismo. Nós nos submetemos ao reino de Deus quando procuramos viver uma vida condizente com a palavra do reino, quando promovemos o avanço do reino e, a meu ver, quando nos comprometemos com aquelas pessoas que compõem o reino de Deus.